Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você assistir esse vídeo. Então, eu alcanço todo mundo dessa forma. Em nome de Jesus. Quanto às igrejas negras, as igrejas que estão ficando todas pretas e com canhões de luz, e com data show, e com telão, isso é coisa do diabo. Minha gente, tem muita falta de discernimento no que andam dizendo por aí. Que as igrejas negras, pintadas de preto, são do diabo, são boates. Isso é uma falta de sabedoria. Eu relembro a vocês que sabedoria é o somatório de conhecimento. Quando você tem conhecimento do assunto, quando você tem entendimento do assunto e quando você tem discernimento do assunto. O que é discernimento? Você sabe separar o joio do trigo, o certo do errado, o mal do bem, o doce do amargo, né? Como diz lá Isaías 5,12, Deus dizendo, né? Então, é muita falta de sabedoria, ou seja, conhecimento pouco, entendimento menor ainda e discernimento quase zero. Então falta sabedoria, porque não se deve julgar igreja nenhuma pela condição das suas paredes, do seu altar. O negro não quer dizer que seja do diabo, porque escuridão, são trevas. E trevas lembra o quê? O diabo, o inferno. Então, estão dizendo que igreja pintada de preto, ou com tudo escuro, né, é do diabo. Isso é uma afirmativa superficial, sem embasamento. Por que eu digo isso? Porque o que deve ser julgado não é a cor da parede, não é a cor da cortina, não é a primeira impressão, não deve ser julgada. O que deve ser julgado, o que deve ser julgada é a palavra que sai da boca de quem está lá no púlpito. São as letras das músicas que são cantadas. Você tem que julgar se o Espírito de Deus está presente ali, apesar de estar tudo negro. Há muita confusão nisso, né? A pessoa entra na igreja, vê tudo negro e é do diabo, faz meia volta e sai. Isso é superficialidade no julgamento. Então, o que tem que ser julgado, eu repito, é o conteúdo, é se o Espírito Santo está realmente na direção daquele culto. Observe as letras das músicas que você está cantando, observe o que é dito, se a Bíblia é aberta e se é dita a palavra de Deus com sabedoria. É isso que você tem que observar, né? Eu fui há pouco tempo convidado para ir a uma igreja, aqui em Jacarepaguá mesmo, uma igreja num galpão enorme. Eles conseguiram esse galpão, prepararam ele de modo muito bom, excelente. E eu cheguei lá, estava tudo escuro, com alguma iluminação, né? Jogo de luz, não tinha fumaça não, mas tudo escuro. Eu aí, claro que eu não dei meia volta e saí.
senão eu não estaria dizendo o que eu estou dizendo nesse vídeo. Eu, com a esposa, pastora Sônia, fomos convidados e assistimos aquele culto. E eu nunca vi uma igreja tão alegre, tão feliz, tão receptiva, tão calorosa, tão hospitaleira, e um pastor rico na palavra, como naquela igreja. Então, a primeira impressão, cuidado com a primeira impressão, cuidado com o julgamento que você é induzido por muita gente a fazer, um julgamento superficial. Então, se você quer conhecer aquela igreja, assista o culto e veja se a palavra é de Deus, se a unção está naquela pessoa que está falando, porque você sente. Unção, gente, é a presença do Espírito Santo naquela pessoa. Quem está falando é o Espírito Santo através daquela pessoa. E quando isso acontece, você sente de maneira muito forte que é o Espírito Santo que está falando. E a Bíblia está aberta. E a exposição da palavra está direta. Você está aprendendo, você está enriquecendo. A tua inquietação da alma foi embora. O teu raquitismo do espírito começou a ser alimentado. A tua tristeza foi embora. Você saiu de lá diferente. Como é que essa igreja, porque está pintada de preto, porque está tudo escuro, com pouca iluminação, é do diabo? Então, discernimento é isso. É você saber discernir o joio do trigo. E não dizer que tudo é joio. Não. Nem também dizer que tudo é trigo. São dois discernimentos errados. Por exemplo, toda igreja pintada de claro é uma igreja do Senhor. Isso é superficialidade. Toda igreja pintada de negro é do diabo. Isso é superficialidade. Tanto numa como noutra, você tem que prestar atenção na palavra que está vindo do altar, do púlpito. Você tem que prestar atenção nas letras que estão sendo cantadas, do jeito que estão sendo cantadas. Porque pessoas ungidas por Deus se apresentam totalmente diferentes de pessoas que querem aparecer, que querem fama, que querem aplauso, que querem salários altos porque são levitas, que querem salários altos, dinheiro alto, porque pregam a palavra. E às vezes pregam sem unção nenhuma e ganham 10 mil, 5 mil reais. Então, não julguem dessa forma. Tudo tem que ser com conhecimento, busca o entendimento e peça a Deus o discernimento que vem dele. O discernimento que vem do ser humano é muito pouco, é muito incompleto, é muito restrito. O discernimento que vem de Deus, através da palavra, através do Espírito Santo que habita dentro de você, se você entender, ele entra, se você se preparar, ele entra. Esse discernimento que vem de Deus é muito maior. Abre a tua visão espiritual, abre a tua mente e você começa a ter discernimento. Você começa a ter sabedoria. Sabedoria, você começa a entender as coisas e a discernir. Você consegue em tudo, consegue separar o joio do trigo. Ou seja, o certo do errado, o mal do bem, o doce do amargo. Você consegue separar e aí você não vai mais atrás de afirmativas superficiais, preconceituosas e radicais. Que muitos pastores estão fazendo, porque julgam precipitadamente. Né? Muitos pastores julgam corretamente,
É uma estratégia. É uma estratégia. Como é que eu vou pegar? Como é que eu vou pegar a juventude de hoje, que está ligada no celular, que está ligada na internet, que está ligada na televisão, que está ligada na vida do mundo, e a vida do mundo está muito cheia de tecnologia? Como é que eu vou atrair essas pessoas com um método de 1800? Com um louvor que não tem instrumento às vezes? Com um louvor que às vezes a pessoa canta desafinada? Como é que eu vou atrair a juventude? A juventude vem, diz que gostou para agradar e depois não volta mais. E nós estamos vendo as nossas igrejas, acordem, nós estamos vendo as nossas igrejas esvaziando, porque nós mantemos o mesmo método de 1850, de 1910. A gente quer impor à juventude o nosso método. A gente não pode mudar o conteúdo da palavra. A gente não pode mudar o conteúdo da mensagem. A gente não pode mudar o conteúdo do louvor, da adoração. Mas o modo de apresentar é estratégia de Deus. É estratégia de Deus, não é do diabo. É do diabo quando não tem unção na palavra, quando não tem rema na palavra, quando não tem espiritualidade na palavra, quando as pessoas são carnais, estão ali disputando cargo, disputando influência, disputando altar, disputando púlpito na carnalidade. Você tem que analisar e não decidir de forma generalizada de que toda igreja negra pintada de preto é do diabo. Não é isso. Aprenda a separar o joio do trigo, mesmo numa igreja toda negra com pouca iluminação. Encare isso como estratégia de Deus para atrair uma juventude que está na escuridão, que está nas trevas do mundo. Então isso é uma estratégia. Lá fora eles estão curtindo lugares negros com pouca iluminação. Então, isso é estratégia. O que você tem que julgar é o conteúdo, é a espiritualidade. É como eu disse aqui, eu vi uma igreja toda escura, que a espiritualidade é altíssima, que a hospitalidade é muito grande, que o amor, o carinho com quem chega lá é muito grande, a atenção. Mandam até hoje, tem mais de 2 meses, mandam até hoje no meu celular mensagem, chamando para o grupo, né, de semana, que é nas casas das pessoas, para a igreja, quarta-feira e domingo. Estão me chamando, e a pastora Sônia sempre não param de chamar. Tem um grupo que trabalha com a internet, nos convites, nas chamadas, no atendimento espiritual. Então, não sejam crianças julgando igrejas negras de igrejas do diabo antes de você assistir um culto. E aí você vai discernir. O Espírito Santo vai lhe mostrar se é de Deus ou se é do diabo. Mas não julgue antes de assistir, né? Porque você pode estar sendo injusto, injusta e espalhando mentira por aí. E a mentira é do diabo. O pai da mentira é o diabo, a única coisa que ele criou. E nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. Da nossa boca sai a verdade, da nossa boca sai o conhecimento da palavra de Deus, sai o entendimento dessa mesma palavra, sai o discernimento que vem dele. Da nossa boca não sai malícia, não sai mentira, não sai engano. Da nossa boca sai a verdade, que nós conhecemos através de Jesus. Ele é a verdade, ele ensina a verdade para nós. Então, assistam o culto da igreja, mesmo toda negra, antes de julgá-la, se é de Deus
ou do diabo. Eu digo a vocês que muitas delas são de Deus e é uma estratégia para atrair o jovem. As igrejas que continuarem no modelo que estão, vazias, e orando a Deus para encher a igreja, Deus pode até encher, do jeito que a igreja está. Mas, por que não mudar? Por que não usar uma estratégia sem mudar o conteúdo da palavra, sem mudar o conteúdo dos hinos, das músicas que são em louvor e adoração a Deus, né? O tratamento das pessoas que chegam na igreja, é isso que tem que ser julgado. Então, fica aí a reflexão, né? Vamos deixar de ser crianças, espiritualmente falando, vamos ser adultos, como Paulo fala no capítulo 14, em outro contexto, né? Um pouco diferente, mas não muito diferente. Bem similar, bem semelhante. Nós devemos, com conhecimento, entendimento e discernimento, avaliar antes de julgar. Amém? Decida depois que o culto acabar. Aí o Espírito Santo vai te revelar, vai te mostrar com toda clareza. Esse lugar aqui é de Deus, eu vou voltar. É muito bom. Preencheu o meu vazio da alma, né? O meu vazio do espírito, que eu estava sem palavra um tempão. Tirou a angústia da minha alma, me acalmou, me trouxe muita alegria e paz. Então o lugar é de Deus. É assim que a gente tem que julgar. É a consequência, o depois do culto. Como é que você está se sentindo durante o culto e depois do culto? Aí sim, entrei frio, saí frio. Entrei com angústia, saí com mais angústia ainda. Entrei carente, saí mais carente porque a palavra não foi dita. Aí sim, aí você julga. E julga certo, sem erro. Amém? Eu creio que deu para entender com clareza. Cuidado com o julgamento precipitado e radical. Não leva você a lugar nenhum, a não ser ao desamor, a se afastar das pessoas e depois se sentir sozinha, começa a vir tristeza, começa a vir síndrome do pânico, né? Ou antes da depressão, tristeza, depois aumenta para depressão, depois aumenta para síndrome do pânico. Então, cuidado, seja uma pessoa equilibrada, cheia do Espírito Santo, em tudo que você analisar, em tudo que você decidir. Decida com equilíbrio, decida com amor, com alegria, sem perder o amor, sem perder a alegria, sem perder a paz, que é o início do fruto do Espírito Santo e vem de Deus, né? De Deus vem o amor, né? Você ama Ele, ama o próximo, vem muito amor dele para você em forma de alegria e de paz. Então, que essa reflexão tenha ajudado você a não ser uma pessoa radical e extremista e sair por aí pregando que as igrejas de negro são do diabo. Primeira averígua, né? E se for do diabo, avisa, mas avisa com equilíbrio. Avisa dizendo o porquê, sabendo o porquê, sabendo o que você está dizendo, explicando o porquê que é uma igreja do diabo, explicando o porquê é uma igreja de Deus, sabendo, com conteúdo, com conhecimento, com entendimento e com discernimento que vem de Deus. Amém? Glórias a Deus, um abraço para vocês, em nome de Jesus. Não quero que esse vídeo fique muito longo. Em nome de Jesus, vamos em frente, pregando o amor, cheios de alegria e de paz. Amém? Glórias a Jesus.